Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, faremos a classificação das palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Abra o LDI na página 44. Em cima, coloque a data de hoje. Na página 44 de língua portuguesa, não esqueçam de colocar a data em cima. Ciranda das letras. Classificação de palavras quanto à posição da sílaba tônica. Bom, nós já estudamos e reforçamos um pouco hoje sobre o que é a sílaba tônica. Toda palavra possui uma sílaba mais forte e ela é chamada de sílaba tônica. As demais sílabas, as sílabas que são pronunciadas com uma entonação mais fraca, são chamadas de sílabas átonas. De acordo com a posição que a sílaba tônica ocupa na palavra, ela é classificada como oxítona, se a sílaba tônica estiver na última sílaba, como paroxítona, se a sílaba tônica estiver na antepenúltima, ou como proparoxítona, no caso das palavras em que a sílaba tônica está ocupando a posição de antepenúltima. Bom, aqui na número 1, nós temos algumas palavras. Leia as palavras do quadro e faça o que se pede. Vamos ler essas palavras como se nós estivéssemos torcendo por elas, assim como torcemos para um time de futebol durante um jogo. Eu vou fazer a leitura, darei um tempo para que vocês repitam logo após a pronúncia da professora, tá bom? Água, sólido, líquido, até, gotículas, está. Viram que em cada uma dessas palavras, em uma determinada sílaba, eu estendi ela por mais tempo do que as outras. Essa sílaba que foi estendida é a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica. Eu quero que vocês observem o seguinte: tanto em água, sólido, líquido, até, gotículas e está. A sílaba tônica nessas palavras tem algo em comum. E o que seria? Bom, todas essas palavras apresentam o acento agudo. E a sílaba tônica está presente na sílaba em que o acento agudo está. Agora vamos para os exercícios. Letra A. No quadro, neste quadro aqui, tá bom? Circule as sílabas tônicas. Depois, separe as palavras em sílabas. Então, aqui neste quadro, primeiro vocês irão pronunciar cada uma das palavras, torcendo por elas. E irá circular a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica. Depois que você circular todas as sílabas tônicas dessas palavras, vocês irão separar as sílabas de cada uma dessas palavrinhas nestes quadros. Veja que nós temos 6 palavras e temos aqui 6 quadros. Uma palavra em cada quadrinho, tá bom? Separando pedacinho por pedacinho, sílaba por sílaba. Pausem o vídeo e faça o que se pede. Agora, na letra B, copie as palavras do quadro de acordo com a posição da sílaba tônica. Neste quadro das oxítonas, vocês irão copiar apenas as palavras que estão aqui, tá bom? Das quais a última sílaba é a sílaba tônica.
No quadro das paroxítonas, vocês irão copiar apenas as palavras nas quais a penúltima sílaba é a sílaba tônica. No quadro das proparoxítonas, vocês irão copiar apenas as palavras nas quais a antepenúltima sílaba é a sílaba que tem um som mais forte, tá bom? Ou seja, a sílaba tônica. Pausem o vídeo e façam o que se pede na letra B. Agora, na número 2, leia estas outras palavras e faça o que se pede. Vamos ler novamente, torcendo por elas. Algodão. Repita. Atmosfera. Sabor. Nuvem. Gelo. Girassol. Bom, nós vimos que todas essas palavras apresentam uma sílaba mais forte, que foi a sílaba que nós estendemos por mais tempo durante a torcida por elas. Bom, agora observem que nenhuma dessas palavras possui o acento, a não ser algodão. Neste caso, é o acento til, que representa o som nasal, tá bom? E não obrigatoriamente todas as palavras que apresentarem um acento til, a sílaba tônica estará neste lugar. Isso não é uma regra, tá bom? O acento til representa o som nasal. Porém, na palavra algodão, o dão é a sílaba mais forte. Já na palavra órfão, vamos torcer por ela e ver qual é a posição da sílaba tônica. Órfão. Bom, aqui nós temos o acento til. Porém, a sílaba tônica não é a última, e sim a antepenúltima. Então, nem sempre o acento til irá representar a sílaba tônica da palavra, tá bom? Isso não é uma regra. Diferentemente das palavras que apresentam acento agudo e também o acento circunflexo, tá? Todas as palavrinhas que nós encontrarmos o acento agudo e acento circunflexo, podem ter certeza, a sílaba tônica está nesta sílaba que apresenta o acento. Já com o acento til, não é uma regra, tá bom? Vocês devem sempre torcer pela palavra para ter certeza qual é a sílaba tônica. Bom, vamos então para as atividades. Letra A. No quadro, circule as sílabas tônicas. Vocês irão torcer por cada uma dessas palavras, irão circular a sílaba tônica, tá bom? Depois, separe as palavras em sílabas. Novamente, 6 palavras, 6 quadros. Um quadro para cada palavra. Separe as palavras pedacinho por pedacinho, sílaba por sílaba. Pausem o vídeo e faça o que se pede na letra A. Agora, na letra B, copie as palavras no quadro de acordo com a posição da sílaba tônica. Aqui, em oxítonas, somente as palavras das quais a sílaba tônica é a última sílaba. Em paroxítonas, somente as palavras das quais a sílaba tônica é a penúltima sílaba, tá bom? Pessoal, finalizando a letra B da página 44, vocês terminarão nosso conteúdo de língua portuguesa de hoje. Vocês devem me enviar a foto da página 44 de língua portuguesa e a foto do caderno de vocês, tá bom?
com o calendário e a colagem da legenda de acordo com a sua observação do céu dos dias referente ao sábado, domingo e segunda, que é hoje, ok? Turminha, encerramos aqui mais uma aula de língua portuguesa e até o próximo vídeo.